Olá, muito boa tarde. O Conselho Executivo da Unesco declarou oficialmente o dia 13 de fevereiro como Dia Mundial da Rádio, que se assinala pela primeira vez este ano e quando a Rádio Renascença está a celebrar 75 anos de existência. Um grupo de rádios a viver os processos de transformação que lhe permitem manter a liderança de audiências em Portugal. O cônego João Guiar Campos é o Presidente do Conselho de Gerência deste grupo de rádios católicas, agora designado ERCOM, hoje convidado do programa Eclésia. Cônego João Guiar, muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Perguntava-lhe antes de mais, qual é o segredo para manter, o grupo ir mantendo a liderança de audiências? O segredo só pode ser a qualidade dos profissionais e, naturalmente, também a qualidade daquilo que muitas vezes se chama o produto. Com esta qualidade, cria-se em relação ao destinatário uma empatia que se tem mantido, felizmente, ao longo destes últimos 30 anos. Primeiro com o canal principal da Renascença, que era o que chamávamos nós o canal Renascença, e nos últimos 10 anos, através do outro canal, que é a IRFM. Ao longo de todo este tempo, a Rádio Renascença foi fazendo parte da história do povo português, mas foi fazendo parte da história dos católicos de Portugal. Nasce, aliás, num contexto de ação católica, nasce numa altura em que, percebendo-se a importância dos média e também a importância da rádio para o serviço da evangelização, o Monsenhor Lopes da Cruz resolve pôr este projeto em marcha. E desde o primeiro instante, um projeto que ele queria vencedor, até para cumprir aquilo que pode ser considerado o mandato do Sr. Cardeal Cerejeira, o Cardeal de então, que dizia, nestas coisas pense-se e decida-se em grande. A Renascença tem realmente, ao longo destes 75 anos como grupo, tem-se sabido atualizar e presentemente continua nas diversas plataformas em que a rádio pode conviver, a cumprir esse mesmo sonho de o fazer em grande. E nós já, enfim, apresentaremos essas várias plataformas, vários canais também do Grupo Renascença, ainda relacionado com esta especificidade católica de comunicação que tem e com a conquista de audiências. São duas realidades que convivem bem. Os programas católicos, os produtos católicos têm audiência? Deus tem audiência, tem consumo. Basta ir a qualquer portal agregador de conteúdos e fazer a busca em Deus ou religião, e imediatamente aparece uma série enormíssima de entradas. Depois, evidentemente, que aparece ali trigo e joio, tudo, minério e ganga, tudo misturado, e é preciso fazer o discernimento daquilo que é efetivamente dimensão religiosa e aquilo que é o esotérico. Mas o segredo da Renascença não está apenas em saber em ser uma rádio católica ou um grupo católico. Em primeiro lugar, é um grupo profissional. E depois é um grupo que se identifica com o país. Nós chamamos-nos Emissora Católica Portuguesa. E a ordem das palavras não é arbitrária. Em primeiro lugar, temos que ser realmente profissionais. Porque se não houver profissionalismo naquilo que se faz, tudo o que se faz é desvalorizado pela forma e, portanto, emissora profissionais. Depois, emissora católica. E aqui distinguindo claramente, dentro da forma de ser católica, a forma escolhida para este grupo, ou para esta rádio, ser católica. Podia ser uma rádio piedosa, uma rádio de evangelização pura e dura, uma rádio de catequização. Só que o fundador quis uma rádio, como as outras, diferente no olhar. Ele dizia, Monsenhor Lopes da Cruz, iremos à música buscar o melhor da música, à economia o melhor da economia, à política o melhor da política. Portanto, eu diria que somos uma rádio que fala das questões que preocupam as pessoas, da vida das pessoas, mas tem uma leitura evangélica dessas mesmas situações. E faz evangelização por essa via? Fazemos evangelização, a rádio faz evangelização por essa via, porque é a evangelização do olhar, a leitura dos acontecimentos. Sei lá, numa altura de crise, sem pintar os muros. Eu, aliás, defendo que os muros que estão a cair não precisam de pintura, porque, do contrário, perde-se também a tinta gasta a pintá-los. Não se pinta os muros. Se estão a cair, diz-se que estão a cair. Mas, ao mesmo tempo, fala-se
da esperança e com uma visão otimista sobre cada uma das situações. O católico, o cristão, sabe que a realidade tem saída. Sabe que não terminou tudo numa sexta-feira santa, mas a cruz é uma cruz florida de uma manhã de Páscoa. E ser capazes de falar com este realismo e com este horizonte de esperança, tiramos as pessoas do beco sem saída, em que às vezes corremos o risco de nos mergulhar. Sendo portuguesa, estamos evidentemente muito perto desta alma lusitana. A proximidade é uma das características de qualquer jornalismo que se queira como bom jornalismo, seja a proximidade geográfica, física ou psicológica, e portanto nós também temos sabido ao longo do tempo, até pela própria dispersão da rádio no corpo do país, temos sabido estar às portas de cada um. Referia ainda a essa audiência de programas claramente católicos, como, por exemplo, a transmissão do terço diariamente. Sim, nós temos alguns programas marcados. Temos transmissões de acontecimentos religiosos. O terço diariamente às 18h30 a partir de Fátima. Temos também a missa dominical de pontos diversificados do país. Temos em cada 12 e 13 de maio, 12 e 13 de maio a outubro, de maio a outubro, as transmissões que acontecem nessas datas adequadas em Fátima. Temos outros programas com esse cariz marcadamente religioso, como o programa do sábado à noite, realizado pelo Padre Jorge Duarte, ou amanhã de domingo pelo Sr. Dom Manuel Clemente, ou ao fim da noite de domingo, chamemos-lhe assim um semanário mais noticioso. Mas independentemente desses programas ou dessas transmissões, é olhar sobre toda a outra realidade que efetivamente é a nossa obrigação e nos caracteriza. Claro que esses programas têm audiência, e voltamos àquela expressão que há um momento utilizava, que Deus passa. Basta considerar o que acontece no terço. O terço, a transmissão diária do terço, às 18h30, a uma hora que muitos tecnicamente diriam impossível para fazer uma transmissão com este cariz, podemos dizer que ultrapassa os 320 mil ouvintes. 320 mil ouvintes, portanto, temos um pico de rádio. E sabem quem são quem está a ouvir rádio nessa ocasião? Sabemos quem está a ouvir rádio nessa altura. E sabemos, inclusive, quem vem de propósito ouvir o terço e quem, eventualmente, possa desligar naquele contexto. E uma das coisas interessantes, particularidades interessantes que o estudo nos mostra, é que, sendo o target, o alvo da Renascença, 35-54, aí não se nota uma quebra. Portanto, esse público normal desta rádio não sai, mantém-se sempre acima dos 100 mil, sendo que um público mais idoso, atualmente distribuído por entre as televisões e a nossa rádio, sim, esse público vem, participa vem na hora do terço, e de uma forma significativa, como digo, entre as 18h30 e as 19h15, sensivelmente entre o iniciar-se o terço e depois aquela descolagem final, 320 mil pessoas, é muita gente com afeto. O terço também é uma oração simples, popular, e presumo que o facto de também ser transmitida diretamente de Fátima ajuda este coração português. Colocando uma pergunta meramente teórica e especulativa, se o terço deixasse de dar audiências, deixaria de estar nas emissões da rádio? Não, porque como muitas outras coisas podem não estar, apesar de eventualmente poderem dar audiências. Quer dizer, a nossa identidade manda-nos ter bom senso e bom gosto. Há coisas que, até sendo religiosamente, imaginemos, muito interessantes, se não estiverem profissionalmente bem feitas, se não tiverem bom gosto, não devem estar. E também há outras que, violando a identidade, claramente a identidade do grupo, também não são opções nossas. Porventura, podendo potenciar audiências. Porquê?
Eu disse um dia, quando tomei posse do Conselho de Gerência da Renascença, por aí há 7 anos, que apesar de gostar das audiências, apesar de gostar de ser o primeiro, nunca estaria disposto a sê-lo se para isso tivesse de me prostituir. E por isso, se desvirtuar a rádio significasse mantê-la, fosse a única condição para a manter em primeiro, eu defenderia que fôssemos segundos ou terceiros ou outro lugar qualquer no ranking sem perder esta identidade. O que creio em absoluto é que a qualidade tem muita força. E essa identidade mantém-se a par das audiências também. Cónego João Aguiar, neste Dia Mundial da Rádio, que se assinala pela primeira vez este ano, ele acontece numa ocasião, e pergunto a sua opinião, enfim, como profissional da área, como estudioso também do meio rádio, se ele está em desvalorização diante de outras plataformas de comunicação. Não está em desvalorização, apesar dessa ideia ser muito frequente, porque, ao contrário do que normalmente se diz, as audiências de rádio estão estáveis. O que mudou nos últimos tempos, e nomeadamente de meados de 2004 para cá, foram os hábitos de escuta e os hábitos e os locais de escuta. Há outras formas de ouvir rádio hoje? Outra forma de ouvir rádio e outros espaços e outros momentos de ouvir rádio. A rádio ouvia-se essencialmente em casa. A partir de meados de 2004, a escuta de rádio no carro ultrapassa a escuta de rádio em casa. Portanto, temos um cruzamento de linhas, se fôssemos a fazer um gráfico. A escuta de rádio no trabalho tem-se mantido estável com uma ligeira tendência de subida, como nos outros meios, nas outras plataformas se tem mantido estável. O que ajuda a que as audiências de rádio, na minha perspectiva, se tenham mantido estáveis, além da qualidade e além da necessidade, é que realmente a rádio continua como um meio credível, como um meio muito acessível, como um meio muito barato e como um meio que teve e tem uma enorme capacidade de se adaptar aos desafios tecnológicos que foram aparecendo. Por exemplo, a rádio adaptou-se muito bem à internet. Aliás, a internet veio enriquecer a rádio porque nos veio dar a flexibilidade, a portabilidade e a expansão, a potência que as frequências... Portanto, não havia frequências para todos. Agora, na internet, esse problema das frequências não se põe. As frequências não ultrapassavam, nas rádios locais, nas rádios concelhias ou nas rádios nacionais, tinham determinada potência. Agora, uma rádio local na internet pode ter global. É global, é mundial. A durabilidade da rádio, que se esgotava na memória do ouvinte, ou quando muito naqueles que tinham um rádio gravador e gravavam ali qualquer coisa e depois retomavam, atualmente a rádio sobrevive no podcast. Tornou-se muito cómodo ouvir rádio porque, como acontece aliás com outros meios, se eu não tenho agora a possibilidade de ouvir, por exemplo, um noticiário ou um programa do meu interesse, mais logo, ou à hora que me apetece, ou amanhã de manhã, posso recuperá-lo. E, portanto, aqui houve uma enorme... A rádio adaptou-se a tudo isto. Exigiu adaptação na produção também. Na forma de fazer rádio, que é diferente. Sim, na forma de fazer rádio também é diferente. Aliás, um dos erros que uma vez ou outra se cometem é pensar que nestas diferentes plataformas se pode repetir o que se está a fazer on-air, o que se está a fazer no ar. Não. A rádio, além da emissão online, as web rádios, ou os portais, ou os sites, ou não sei o quê, não podem ser uma... repetição, uma fotocópia daquilo que está a ser feito em antenas. Se assim for, já não estaremos a falar de uma outra forma de comunicar, de um outro ponto de encontro, mas estaremos a falar numa repetição, em alguns casos, inútil e dispendiosa daquilo que já foi. Cónego João Aguiar, o Papa Bento XVI, recebendo os participantes no Congresso de Rádios Católicas, em 2008, valorizava a palavra no meio rádio como forma de evangelização, como forma
de tornar presente o acontecimento de Jesus Cristo nos dias de hoje? A rádio vive do som. Mas tem a música e tem a palavra. E o silêncio. E o silêncio também tem lugar na rádio? Tem lugar em tudo. Quando... Não é um problema para o profissional, o silêncio? O som, o silêncio, a música, o ruído, o silêncio, tudo isso são elementos que compõem. Aliás, por falar no silêncio, é interessante verificar que algumas destas novas tecnologias, inclusive, podem, se forem mal usadas, alterar a própria mensagem. Hoje os computadores, depois de gravar um registro qualquer, permitem tirar as brancas. Isso transforma imediatamente a declaração numa declaração tão escorreita, que até dá a entender ao receptor que aquela pessoa não teve dúvidas. É uma espécie de torneira falante, de picareta falante, diria outro. Portanto, é uma espécie de uma torneira. E se eu me suspendo umas décimas de segundo no silêncio, nas citações, ou na minha gaguez, também isso faz parte e enriquece a comunicação. Se cortar todas as brancas, aquele senhor não tinha dúvidas, alguns não se enganam, comigo não acontece. Portanto, teve essa enorme possibilidade. Entre a palavra e a música, concretamente, vai havendo alguma tensão, alguma conquista de mais tempo em antena? O que é importante é fazer da rádio e com todos os elementos que a compõem, fazer algo que seja eufónico, que soe bem. Tudo é mensagem. Eu, por exemplo, não gosto que o animador ou o DJ da rádio, num determinado momento, diga que chega agora as notícias, nós voltamos já. Vai chegar agora aqui uns intervalo faça um intervalozinho, a gente já vem. Não. Tudo isto de ponta a ponta, música, palavra, silêncio, notícia, humor, tudo isso tem que ser verdadeiramente bem casado, de maneira que 24 sobre 24 horas quase dê a impressão de que estamos à volta desta mesa, como agora neste momento aqui estamos, e os micros estão aqui por acaso. Porque o que acontece é que estamos os dois a conversar, de olhos nos olhos. Na rádio não vemos as pessoas, mas eu costumo pedir que olhem para os micros, quando os micros ainda são fixos e não são estes de lapela ou aqueles que se prendem de outra forma, olhem para o micro como se fosse a cabeça, a testa, o olhar, o rosto do vosso interlocutor. E então assim conversaremos com uma outra naturalidade. Portanto, todos estes elementos informam, formam, distraem, socializam, desde que bem conjugados. Se fizermos uma rádio às fatias, assim como quem está a fazer uma sanduíche, mas os elementos não estão verdadeiramente casados, há aqui uma parte que sabe alface, outra parte que sabe a queijo, outra parte sabe a outra coisa que lá apunhamos, mas nenhuma delas sabe verdadeiramente aquela composição harmoniosa do todo. Nesta mesma mensagem, o Papa fala, enfim, no grande universo que existe de comunicação e diz aos profissionais de rádios católicos, provejo por ter a impressão que as vossas mensagens, a palavra em concreto, pode-se perder completamente no meio da competição de outros meios ruidosos e mais poderosos. A Renascença sente isso? Sentimos, naturalmente que sentimos, e é preciso, voltamos outra vez ao profissionalismo, é preciso outra vez que tudo seja muito bem cozinhado para a palavra continuar a ser credível. Aliás, quando se vêem slogans, uma imagem vale mais que 1000 palavras, eu compreendo o que se quer dizer. Mas numa civilização da imagem, e quando às vezes há tantas pessoas a viver até da própria imagem, perdoar-me-ão que eu digo, eu prefiro um homem de palavra em detrimento do que vive apenas da aparência ou da imagem. Mas a palavra de que o Papa fala aqui, eu não gostaria de estar a traduzir ou interpretar o Santo Padre, mas é uma palavra que está ao serviço da voz. Ou uma voz que está ao serviço da palavra. A palavra é o verbo. Para um crente, Deus disse-se através desta palavra que é eterna. E ouvir essa palavra e traduzi-la nas nossas palavras ou na nossa voz
é dar-lhe um peso de afeto e de procura da verdade, que também na doutrina da Igreja, o grande juízo que tem que se fazer sobre a comunicação é o seu serviço à verdade. Coronel João Aguiar, de que forma é que estes 75 anos da Rádio Renascença se assinalaram? Nós começamos em abril de 2011 a assinalar os 75 anos. Fizemos-lo em Braga, não por eu ser de lá, mas por ser da Diocese de Braga, o fundador, e presidiu essa abertura das celebrações, o Sr. Núncio Apostólico, que aproveitámos para homenagear o fundador sepultado em Faria, Barcelos. Depois tivemos um grande concerto a norte, no estádio do Bessa. No Natal, inclusive, não sei se posso dizer, mas lançámos uma marca de vinhos, juntamente com uma quinta do Douro, para que também pudéssemos brindar com algo muito nacional ao aniversário da rádio. Neste mês de fevereiro, no 28, na Universidade Católica, teremos uma sessão, uma tarde de reflexão voltada para a rádio, como aliás também tivemos na própria Universidade do Minho. Houve um congresso europeu onde a Renascença, o Grupo Renascença e a sua evolução esteve em foco. Em 10 de abril teremos na Universidade Católica uma sessão comemorativa dos 75 anos, presidida pelo seu cardeal patriarca, e o orador principal será o professor Braga da Cruz. Nesse dia contamos distribuir um livro com depoimentos sobre a Rádio Renascença e também o elenco das datas mais significativas da vida do grupo. Haverá depois um outro espetáculo em Lisboa e penso fechar as comemorações dos 75 anos com uma peregrinação, ou associando-nos à peregrinação do mês de outubro, e eventualmente coincidindo com a realização em Lisboa do Congresso da Confederação Europeia da SERCA, de rádios católicas. Nós sabemos neste momento se o Congresso está ainda em debate, porque há rádios com dificuldades de deslocação, mas teremos a fazer isso. Ao lado dos 75 anos da Renascença, estamos também agora em 2012 a comemorar os 25 anos da RFM, portanto é um ano cheio de festa. Um ano cheio de festa e, enfim, cheio de desafios também, acredito, para a Rádio Renascença e para o Grupo RCOM. Muitos. Felicidades, Coronel João Aguiar, para esses desafios. E muito obrigado por ter estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar os projetos da Renascença quando assinala 75 anos de história. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.